O Desclassificados do Ouro, a Pobreza em Minas Gerais, da autoria da professora Laura de Melo e Souza, é um dos clássicos da historiografia brasileira e foi este ano traduzido e publicado em França. Este livro, que estuda o Brasil colonial do século XVIII, apareceu, a conto da sua publicação nos anos 80, como algo de profundamente original, pois numa historiografia obcecada por dois mundos opostos, por um lado o domínio do homem branco europeu e pelo outro a submissão dos africanos escravizados, Laura de Melo e Souza optou por estudar uma classe até tão esquecida, a classe dos homens livres e pobres. Olá, Laura, como está? Bem, É um prazer tê-la aqui connosco. Obrigado por ter aceitado. eu que agradeço, o prazer é meu. É um prazer. Eu como antigo estudante de História da faculdade, é realmente um prazer enorme ter uma das referências da historiografia brasileira aqui connosco. A Laura já referiu várias vezes que este livro, nas suas entrevistas ao longo dos anos, já referiu várias vezes que este livro foi escrito numa época, e passo a citar, de hipertrofia do Estado brasileiro. Pode explicar-nos mais ou menos o que isto significa? Com essa expressão me refiro a um momento muito difícil da vida brasileira, quando a ditadura militar, o governo que chegou ao poder com o golpe militar de 1964, tinha atingido o seu auge. Então, a minha geração, aqueles que ingressaram na universidade, como eu, em 1972, um pouco antes, um pouco depois, viveram momentos extremamente duros na universidade, com perseguições e mesmo o impedimento de exercer o ofício de professor durante vários anos. Né? Então, quando entrei na Universidade de São Paulo, havia ainda a marca muito forte de cassações, entre aspas, né? E aposentadorias compulsórias de vários professores importantes. E era um momento, a minha geração amadureceu, quer dizer, saiu da adolescência numa época de grande perseguição política, sobretudo aos opositores do regime, várias mortes por tortura e vários desaparecidos. Então, é um momento em que a lei foi deixada absolutamente entre parênteses, digamos assim. E vivia-se o período dos atos adicionais, né? E tudo isso criou uma instabilidade muito grande, tanto política quanto na vida social, o temor com que os jovens viviam o dia a dia, a presença de vários colegas que eram mais politizados e que, de repente, sumiam, né? Então, havia aqueles colegas que desapareciam, que deixavam de estar presentes nos cursos. Tudo isso foi algo muito marcante, e a reação a tudo isso foi um interesse muito grande pela história social, pela história da luta operária, pela história da escravidão, não é? E, então, é um momento, paradoxalmente, muito rico e de muita renovação nas ciências humanas brasileiras, por conta dessa tentativa de compreender como é que chegamos naquele momento, naquela situação enfim, de adesão parcial, mas, enfim, de possibilidade, uma situação que tornou possível o estabelecimento do regime militar, que, afinal de contas, durou mais de 20 anos, né? Então, sim, é um momento em que terminou em 1984? 85, digamos, 85 houve eleições indiretas, com a escolha do Tancredo Neves, que não chegou a assumir o governo porque morreu, infelizmente, e foi, então, quem foi empossado foi o José Sarney, que era o vice-presidente na chapa, enfim, junto com o Tancredo, e aí já é um período considerado de transição democrática, já no Estado democrático, depois com a Constituição, né, 88, já a Assembleia Constituinte, aí realmente pode-se dizer que
há como que vira-se essa página. Não se vira totalmente, porque nós estamos vivendo isso que estamos no momento, né? Mas já é um momento de estabelecimento de um Estado de direito, e com eleições normais, ali, a primeira eleição de 89, na qual o Luiz Inácio Lula da Silva foi candidato e o Fernando Collor ganhou a eleição. Quer dizer, aí já está, então é a fase do Brasil pós-golpe, já com eleições diretas e uma normalidade democrática, digamos assim. Mas vamos então voltar a... Eu queria me referir a esse momento, quer dizer, a década de 70, que é uma década terrível para aqueles que estavam iniciando a vida acadêmica enquanto estudantes, né? E os primeiros anos da década de 80, que foi quando eu ingressei na universidade como professor, já como assistente, né? Uhum. Mas vamos voltar então, porque este livro, Os Desclassificados do Ouro, é a tese de mestrado da Laura, era muito jovem na altura, 20 e poucos anos, não é? Então foi neste contexto de ditadura militar que nasceu este estudo, esta investigação, que é agora este livro. E foi neste contexto, foi também devido a esta questão da ditadura militar, da opressão das liberdades individuais, que levou a Laura a estudar a pobreza dos homens livres também. Foi uma das causas? Sim, porque foi. Discutia-se muito a questão do desenvolvimento do Brasil sob a ditadura militar, então toda aquela ideia aqueles ditos que percorriam, enfim, que apareciam nos meios de comunicação e que os setores que aderiram ao golpe militar repetiam, para frente Brasil, não é? A Copa do Mundo de 1970, com aquela seleção espetacular, então a ideia de um Brasil grande, e ao mesmo tempo as questões sociais que eram jogadas para baixo do tapete, não eram resolvidas, e me marcou muito um certo contato com uma militância de esquerda e com ideias da igreja de esquerda na América Latina. A Arquidiocese de São Paulo era dirigida por um grande brasileiro, Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo de São Paulo, um dos maiores arcebispos de São Paulo, de todos os tempos, provavelmente. E era um homem de espírito ecumênico e democrático, né? E naquela época, a Diocese publicou um trabalho chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza. E isso martelava muito na minha cabeça a ideia de que era possível uma grande acumulação de riqueza e a reprodução simultânea da pobreza, que o fato de haver crescimento econômico e riqueza aparente, não é? Os indicadores, a mesuração quantitativa da riqueza não queria dizer que a desigualdade havia sido ultrapassada, não é? Então, essa discussão sobre o aumento da pobreza no regime militar, a incapacidade de criar uma política de redistribuição de renda, não é? A reforma agrária, que foi interrompida com o golpe de 1964, quer dizer, as ideias e o ideal, toda a esperança de que houvesse uma reforma agrária, não é? Que nunca houve, e hoje um dos movimentos mais importantes da sociedade brasileira é o movimento do Sem Terra, justamente. Claro. Então, tudo isso me fez pensar que uma maneira de fazer a minha parte naquele momento em que eu não tinha nenhuma atividade política, não participava de movimento estudantil, não era afiliada a nenhum partido político, era procurar no passado essas mazelas que talvez ajudassem a compreender por que chegamos naquele momento, no estado a que chegamos, né? Mas, Laura, este livro, o que mais vos fascinou neste livro, além da excelente investigação sobre o nosso passado comum, português e brasileiro, é a atualidade deste livro, ainda hoje, em 2021. De facto, este livro ajuda-nos a compreender a globalização da pobreza e, nomeadamente, a pobreza daqueles que trabalham e não conseguem sair da pobreza. Não é? Mesmo aqui nos países ricos da Europa Ocidental, isso é uma das chagas sociais, da pobreza de quem trabalha. Mas nós olhamos este estudo do século XVIII e eu acabei de ler o livro e cheguei à conclusão que parece que nada mudou. O que é algo estranho, mas que está de acordo com isto. Parece que nada mudou.
Eu acho que nós que somos historiadores devemos achar que tudo muda o tempo todo, né? Pois. Mas há repetições intrigantes, e esse foi, infelizmente, foi por esse motivo que eu achei que, dentre os trabalhos que eu fiz, talvez esse fosse o mais atual e o que mais interessasse um público não brasileiro. A Laura também já disse que este é o seu livro preferido. A bibliografia é longa, mas este é o seu livro preferido. Eu tenho um carinho especial por esse livro, por tudo que significou, pelas dificuldades que eu tive que enfrentar, físicas, pessoais e metodológicas, para fazer, a fim de realizá-lo. Eu era muito jovem, já tinha filho, né? E tinha que me dirigir ao interior do Brasil, frequentar arquivos que não tinham classificação ainda desenvolvida como há hoje. Então, havia uma série de empecilhos realmente importantes, e foi meu primeiro contato com a pesquisa documental, documentação difícil, frequentemente. Então, tenho muito carinho por esse livro. Agora, eu tenho um outro livro que tem muito mais acolhida do que esse, que é um trabalho sobre a feitiçaria e a religiosidade popular, que foi traduzido na Espanha, foi traduzido nos Estados Unidos. Eu não pensei em traduzi-lo na França, porque acho que, para o público francês, ele interessa menos, ele é mais datado, ele é mais marcado por um determinado tipo de reflexão, por um determinado tipo de historiografia, enquanto que esse não. Esse é um livro que é mais um livro de história social, não é? E que estava preocupado com questões, com o mundo dos oprimidos, realmente, né? Muito marcado pela ideia da história vinda de baixo, history from below, como diziam os ingleses, uma certa historiografia marxista e uma discussão dentro do marxismo. Eu nunca fui marxista, mas fui muito marcada, como toda a minha geração, e por causa do momento de opressão política que vivia, pela historiografia de esquerda e marxista, mais heterodoxa. Então, era uma forma de pensar dentro de uma reflexão das esquerdas, não é? Por que essas populações tão sacrificadas não adquirem consciência da sua força, não é? Havia ali a possibilidade de explorar a ideia da consciência de si e da consciência para si, que ainda era uma questão naqueles anos, né? E como é que era um grupo social extremamente fluido, na verdade são vários setores, vários grupos, que se encontram mais ou menos articulados, ou não, é? E a ideia de que essa população ela é jogada para fora da sociedade e, ao mesmo tempo, utilizada pela sociedade. Toda a reflexão sobre a utilidade desse contingente, eu acho que é muito interessante, e se aplica até hoje, não é? Nós que moramos em Paris, é muito impressionante como, eu estou aqui há 7 anos, nos últimos 7 anos, a pobreza aumentou loucamente nas ruas de Paris, e no entorno de onde moramos, de onde circulamos, cada vez vemos às vezes, pequenas cidades sob lonas e sob plásticos, né, que abrigam famílias que moram embaixo dos viadutos e nas ruas. Então, sim, a forma como se recebe até os imigrantes hoje em dia, que é muito diferente de há 30 ou 40 anos. Sim, exato. Mas então esta atualidade virá, a Laura referiu a questão do marxismo e da historiografia marxista. Será que agora o marxismo, as pessoas voltaram a olhar para uma abordagem marxista da história? Será que é por isso também que há maior atualidade neste livro, que este livro é tão atual? Terá que ver com isso? Eu creio que sim, não é? Eu creio que se houve um interregno nos anos 90, 2000, de grande impacto das ideias do neoliberalismo, do Chicago Boys e tal. Exato, e também um culturalismo, né? A questão do pós-modernismo e uma certa fluidez, uma desconstrução quase que obrigatória dos paradigmas, né? Me dá a impressão que por causa dos impasses do momento em que vivemos, que são globais, quer dizer, há uma dúvida permanente e generalizada sobre a eficácia e o futuro do capitalismo. O capitalismo não tornou o mundo mais igual, não tornou o mundo melhor, pelo contrário, não é? Destrói-se a natureza, aniquilam-se as forças produtivas. Então, é algo que me parece que cada vez mais se fica, pelo menos, com a interrogação, mas será que o marxismo realmente
como tantos preconizaram, acabou, foi enterrado. Não me parece. Eu acho que é muito... É claro, há uma maior crítica, uma maior flexibilidade, alguns pontos de vista me parecem bastante rígidos, mas a própria estrutura do meu livro, ela é profundamente marcada por alguém que passou pelo marxismo, quer dizer, claro, tem ali uma infraestrutura, uma estrutura e uma superestrutura, que está muito clara é um livro escolar nesse sentido, né? Até um pouco ingênuo de uma jovem. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a pesquisa, tinha 26 quando eu terminei, né? Tinha 27 quando ele foi publicado. E hoje escrevê-lo-ia de maneira diferente? Claro, não, calculo eu. Hoje, se eu escreveria de maneira diferente, eu escreveria de maneira diferente. Sim, talvez deixasse, me prendesse... Era quase que um exercício escolar, né? Aplicar aquilo no que eu acreditava que era a via certa para se pensar as contradições sociais e a maneira de superar o capitalismo, né? Eu talvez não deixasse tão evidente isso como ele ficou no livro. Por outro lado, ele tem um frescor e uma ingenuidade que me agradam muito, porque ele é muito adjetivado, ele tem muitos juízos de valor, eu não tirei nada disso, né? Eu tomo partido... Nesta edição francesa, manteve essa frescura? Mantive, e mesmo alguns juízos de valor eu dei uma atenuada, mas eu quis que fosse o livro de uma jovem, não é? Porque... Claro. Tem vantagens de envelhecer, não é? Nós amadurecemos, nós somos mais cautelosos, então, mas há peculiaridades e qualidades que nós perdemos também, o dom de nos entusiasmar, de tomar partido, assim, escancaradamente, né? Então, isso eu acho que eu não poderia escrever esse livro hoje, então... Obrigado, Laura. Eu ainda tenho dúvidas se a cautela é uma virtude ou se, pelo contrário, a cautela que nós não temos na juventude é uma coisa boa. Laura, obrigado. Já ultrapassamos o nosso tempo. Obrigado por ter falado connosco. Eu que agradeço. Muito extraordinário. Obrigado. Bem, e quem nos ouve, quem nos vê, não se esqueça, Les Déclassés de l'Or, editado pela editora Le Poisson Volant, encontra-se à venda nas livrarias de França e pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.